Na segunda parte desta aula pública, é a vez do público da Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, fazer perguntas à professora Vanessa Impinotti sobre a gestão da água no mundo. Como nessa perspectiva de aumento da população, aumento demográfico e, consequentemente, do consumo dos recursos hídricos, a gente utiliza a ciência, a tecnologia e as relações internacionais para poder solucionar esse problema crescente que a gente vai enfrentar nas próximas gerações. Sim, que existe o aumento populacional, mas o maior problema não é nem o aumento populacional em si, mas a concentração dessa população em lugares específicos e, mais ainda, o nível de consumo. Porque o fato de existirem bilhões de pessoas no planeta não quer dizer que todas elas consomem na mesma intensidade. De qualquer maneira, como que a gente resolve isso? O que se percebe é o seguinte: não dá mais para consumir o volume de água como nós consumíamos até hoje. Não existe como se manter esse nível de consumo. E não é só de água. Toda vez que nós compramos os alimentos e compramos nossas roupas, nossos livros, indiretamente a gente está consumindo água. Então, a gente tem que começar a entender que a água está presente em tudo. E esse nível de consumo que nós temos hoje não consegue, a quantidade de água disponível não consegue responder. Esse é um aspecto. Outro aspecto importante é a questão da poluição da água. Não se pode mais se dar ao luxo de ter água poluída, porque a água poluída não se pode usar. Um aspecto muito importante, que é aqui no Brasil é um problema, é a questão de saneamento. Se não há tratamento de esgoto, nós estamos poluindo os nossos corpos hídricos próximos às zonas urbanas. Então, essa água está indisponibilizada. E pior, se nós poluirmos a água subterrânea, essa não tem como despoluir. Então, a gente tem que ter políticas e práticas que levem à diminuição da poluição e o tratamento da água. E isso vai também levar a práticas de reuso. O principal é entender também que esses grandes modelos, essas grandes obras de infraestrutura que garantiam essa disponibilidade hídrica, elas não estão sendo suficientes. Então, que a gente também tem que refletir em outras maneiras de acessar essa água. Talvez no Brasil a gente não tenha essa consciência de implementar esse nível de política pública para a reutilização da água devido ao grande potencial hídrico do país. E eu queria perguntar para você qual foi o principal erro do governo do estado de São Paulo que decorreu nessa última crise hídrica que a gente teve, que teve uma repercussão muito grande. O abastecimento de São Paulo, do município, ele é baseado, hoje a gente sabe, dos vários reservatórios de água. E o principal é o Cantareira. E o Cantareira está numa outra bacia hidrográfica. E ele traz água, faz uma transposição, traz água para São Paulo. Então, é um sistema, aquele que eu comentei, de grandes obras, de infraestrutura, de controle. No momento que não existe capacidade de reservar essa água, esse sistema, ele quebra. A gente está numa zona urbana de alta concentração populacional e alta demanda. Essa demanda não é sustentável. Esse sistema, ele se preocupa em garantir a oferta. Então, ele vai buscar água cada vez mais longe para garantir que as pessoas tenham água na torneira aqui. Mas ele não pensa na restrição de demanda. Esse é um problema. Então, essa questão de refletir e entender as dinâmicas contemporâneas não foi internalizada pelo governo, que reforça e ainda utiliza como melhor opção o modelo vigente. Então, enquanto a gente não discutir diminuição de demanda, diminuição de consumo, tratamento de esgoto,
que não tem aqui em São Paulo, muito pouco, né? Despoluição, não adianta trazer água cada vez de mais longe, com grandes obras de infraestrutura, para garantir o abastecimento aqui na região. A decisão de se fazer certas obras, de se responder a demandas, é política. E ela não foi tomada. Então, isso agravou o problema que nós temos hoje, né? E, por fim, o que a gente percebeu também é que, nessa problemática, o acesso à informação foi muito limitado. Nós sabermos quando que teríamos água em casa era uma questão muito complicada. E participar dessa negociação, planejar individualmente para isso, não foi possível. Então, é um momento de identificar os problemas e pensar em reformular as ações. Só que, até o momento, não é isso que está acontecendo. Está se baseando no modelo vigente que quebrou, que não funciona mais. Hoje o debate é extremamente importante, principalmente no contexto que nós estamos vivendo. A professora fez uma excelente exposição aqui. E acho que estimular esse tipo de evento aqui na universidade vai ser cada vez mais produtivo, principalmente para a nossa formação acadêmica e para toda a sociedade. E ainda mais no momento que nós estamos vivendo, não só no país como no mundo, fazer com que as pessoas, não só aqui, como formadores de conhecimento, mas fora também, pensem e debatam sobre o assunto.